Olá, meu irmão, tudo bem? Minha irmã, Pai de Jesus esteja no teu coração. Vamos partilhar da palavra e hoje eu gostaria de começar falando de uma certeza que nós, seres humanos, temos, a única certeza que todos nós temos quando nós nascemos, a certeza da morte. Hoje nós temos a certeza que morreremos e essa certeza é uma consequência da desobediência de Adão e Eva. Deus, quando projetou a humanidade, Ele projetou para que seja eterno. Porém, através da desobediência de Adão e Eva, nós acabamos tendo como herança a condição de pecador, a nossa condição humana. Nós acabamos sendo condenados à morte do corpo. Todos nós somos pecadores por natureza e herdamos então essa consequência. E falando em pecado, nossa vida na verdade é um combate diário. Nós temos que ser combatentes contra o pecado. Se você sabe disso, se você tem noção do que isso significa, ou se você nunca ouviu falar disso, eu estou te falando. Nossa vida ela deve ser um combate diário contra o pecado. Porque o pecado, na verdade, é um distanciamento entre nós e Deus, entre nós e a graça de Deus. É uma não disponibilidade, não acesso a Deus. É um bloqueio entre nós e Deus. Então, quando nós estamos tendo uma vida de pecado, nós estamos distantes de Deus. Pecado nada mais é do que fazer aquilo que contrário ao que está escrito na palavra de Deus. E como você está hoje? Qual a situação que você se encontra hoje? O inimigo de Deus, a gente sabe, o diabo, ele é espiritual, né? Ele é um combate espiritual. O mal hoje do mundo é espiritual, como diz a palavra. Eu não posso deixar de falar isso. Sempre tem que estar anunciando isso, que o mal é espiritual. E o objetivo do inimigo de Deus é roubar, é destruir e é matar. Ele quer fazer de você um pecador, né? Porque ele quer te distanciar de Deus. Porque se ele te distanciar de Deus, você vai deixar o pecado, ele vai fazer o que quiser na tua vida. Ele vai te roubar, ele vai te destruir, ele vai te matar. Então, como que esse inimigo de Deus age? Ele, de certa forma, ele tenta te seduzir, ele tenta te cegar, ele vai exatamente nas fraquezas da carne, nas tentações, nas preocupações, nas doenças espirituais, depressão ou doenças físicas, ou mesmo nos vícios, né? Nos nossos vícios, muitas vezes nós sabemos que nós ficamos presos nos vícios, nós ficamos amarrados, impunes, né? Assim, impunes não, mas nós não conseguimos ver esperança, nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel quando nós estamos presos, quando nós estamos amarrados. O inimigo, o papel dele é esse, ele quer te amarrar, ele quer te destruir e ele utiliza das pessoas para de certa forma te atacar. As pessoas que não estão na graça de Deus, as pessoas que estão distantes do Senhor, ele age para atacar outras pessoas. Então nós precisamos ter isso em mente, que o mal é espiritual. O mal é espiritual. Se alguém te faz o mal, você sempre olha com esse olhar, que não é aquela pessoa que está te fazendo mal, mas muitas vezes é o inimigo de Deus agindo no coração dela, na vida dela, na fraqueza dela, e então ela está permitindo que isso aconteça. Então muitas vezes nós somos atacados pelo mal, que é espiritual. Em Mateus, capítulo 7, Deus nos pede algumas coisas. Primeiro, no versículo 1, Deus nos pede para que não julgueis, para que não sejamos julgados. Então, primeira coisa, não é nós, seres humanos, que vamos julgar o nosso irmão, o nosso próximo. Por mais que ele erre, por mais que ele nos ataque, né? Não somos nós, Deus está falando que não somos nós que devemos julgá-lo. Quem vai julgar é Deus, pelas atitudes de cada um, certo? E Deus pede para nós não pecarmos nessa palavra. No versículo 7, Deus nos ensina a pedir ajuda. Mesmo tendo a condição de pecador que somos, Deus nos ensina a pedirmos ajuda. Ele fala o seguinte: pedis e vos dará, buscai e achareis, bateis e vos será dado, vos será aberto. Porque todo aquele que pede,
recebe, todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate, se abrirá. Então, não devemos deixar de pedir ajuda para Deus nesse combate diário, nesse combate que nós temos contra o pecado. No versículo 13 e 14, Deus nos mostra 2 caminhos a seguir nesta vida. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por ali entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que por ali encontram. Quer dizer, Deus nos mostrando que o caminho largo é o caminho do pecado, deixa a vida me levar, vou viver os prazeres dessa vida, e é largo, mas porém no final você vai entrar e vai ter a perdição. Já o caminho estreito, que é o caminho de quem vive o Evangelho de Jesus Cristo, para quem foge do pecado, quem combate o pecado, quem luta contra o pecado, quem vence o pecado, é o caminho estreito que vai nos levar à vida eterna, ok? No 19, versículo 19, Deus nos mostra que toda árvore que não tem bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Deus está mostrando as consequências, que todo pecado nosso traz consequências para a nossa vida. Então, se nós tivermos a opção do caminho largo, do caminho de pecado, da vida de pecado, nós seremos cortados e lançados no fogo. Nós vamos colher as consequências disso. Nós vamos dar maus frutos, né? E também no 23, Deus fala, ele abomina os maus, fala aquilo que vai acontecer no julgamento final. E no entanto, eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai de mim operários maus. Quer dizer, Deus mostrando que a oportunidade de pegar o caminho estreito, de viver uma vida sem pecado em Cristo, é dada, mas se a gente resolver ir pelo caminho largo, se a gente decidir viver os prazeres dessa vida e uma vida de pecado, nós vamos colher a consequência disso, e no final Deus vai abominar, né? Vai abominar. E em João capítulo 5, versículo 6, a palavra também confirma das consequências do pecado. Pois o mal não sai do pó, nem o sofrimento brota da terra. É o homem que causa o sofrimento com as faíscas que voam para o alto. Então, as faíscas que voam para o alto são as consequências das nossas próprias atitudes, ok? É chato ficar falando de pecado, é chato de ficar falando desse assunto, porque ele vem tocar nossa ferida. Todos nós somos pecadores, mas eu tenho uma boa notícia. Deus te ama, tá? E a maior prova de amor por nós foi que Deus deu o próprio Filho, Jesus Cristo, né? Na morte, na cruz, com todo o sofrimento que nós conhecemos, Jesus se humilhou e sofreu para nos dar a salvação, para nos dar a condição, para nos dar o acesso novamente à graça de Deus. Então Romanos 5, versículo 8 diz o seguinte: mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Presta atenção no verbo, presta atenção no detalhe, quando éramos pecadores. Então, com a morte de Jesus Cristo, ressurreição, com o sofrimento do Senhor, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então nós perdemos aquela condição de eternos pecadores e passamos a ter a condição de pecadores, porém com acesso a Deus. Nós podemos vencer o pecado, hoje é possível vencer o pecado, hoje é possível vencer o inimigo de Deus. Não somos mais aqueles condenados. Hoje a gente vê uma luz no fim do túnel, né? Hoje a gente consegue enxergar algo muito bom que nós conseguimos através de Jesus Cristo, tá? Vou dar exemplo para quem é pai, para quem é mãe. Eu sou pai. Essa semana eu fiquei 5 dias viajando longe dos meus filhos. E quando eu cheguei, eu abri a porta da minha casa e meu filho olhou para mim. E a hora que ele viu, ele tomou um susto e não sabia o que fazer. De tanta saudade, pulou no meu colo e me abraçou. E foi um abraço tão gostoso, foi uma sensação tão gostosa.
uma sensação de saudade, uma sensação que demonstra o amor de um pai e um filho. Que somente quem é pai, quem é mãe pode entender essa sensação. Imagina Deus, pai, mandou o próprio filho, morrer na cruz, porque assim tinha que ser feito. Sabe para quê? Para que nós, seres humanos, pudéssemos compreender o tamanho do amor de Deus por nós, o sacrifício de Jesus, que Jesus fez por nós. Então, quando você se sentir, para todos nós, derrotado, sem forças, triste, quando você sentir que você está numa condição de pecado, quando você se sentir que não está vivendo a palavra de Deus, você lembra sempre de Jesus, do sacrifício de Jesus Cristo, daquele sofrimento que Jesus fez por você. E o inimigo, como é espiritual, ele já foi vencido na cruz. O diabo já foi vencido na cruz. A morte já foi vencida na cruz. Então Jesus veio para nos dar esse acesso à eternidade. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo e herdará a vida eterna. Certo? E Deus nos ensina, através da palavra, a confessar os nossos pecados. É o nosso arrependimento. Primeiro, reconhecermos que somos pecadores. Que muitas vezes nós somos confundidos de falar, o pecado não existe, não sei o quê. Mas esse é o primeiro pensamento que o inimigo vem nos colocar. Mas assume a condição de pecador. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Em pensamentos, em palavras, atos e omissões. Então nós precisamos nos confessar todos os dias da nossa vida. E o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros, orais uns pelos outros para serem curados. E quantos exemplos de Jesus na Bíblia da cura através da confissão dos pecados. Muitas vezes o pecado nos adoece o corpo, adoece a alma. Então nós temos sim que praticar a confissão dos nossos pecados. Nós temos sim que se arrepender, nós temos sim que pedir perdão para Deus, para que nós possamos ter acesso à graça de Deus. Segunda coisa, palavra, livro de Oséias, capítulo 14, versículo 1 e 2, cujo tema é apelo à conversão. Lá no Antigo Testamento, a palavra já dizia: volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi o teu pecado que te fez cair. Munido de palavras e súplicas, quer dizer, através da oração, fala, pede perdão, confessa a Deus em voz alta os teus pecados e volta ao Senhor. A palavra nos ensina, diz-lhe: perdoai todos os nossos pecados, acolhei favoravelmente. Veja, Deus, veja o nosso esforço, veja o nosso desejo de estar livre do pecado, de ter acesso à tua graça, Senhor. Eclesiástico, Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 28, Deus vem falar da misericórdia dele. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede para aqueles que voltam. Voltam no sentido de abandonar o pecado, confessar o pecado e voltar a ter acesso a Deus, a graça de Deus, buscar, procurar viver a palavra de Deus, e o combate diário contra esse pecado. Jesus já venceu na cruz. Você sempre lembre que Jesus já venceu na cruz. Você não é mais um condenado. Você é um herdeiro das promessas de Deus. Então você aceita Jesus na tua vida, que é através dele que nós temos acesso ao Pai, e você vai estar de novo na graça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não importa a condição que você está hoje, não importa o que você fez de hoje para trás, se você fez voluntariamente ou involuntariamente, se você pecou, se você machucou, se você julgou, se você prejudicou alguém, não importa quantos pecados você tem, não importa se você está confuso, se hoje você está cego, se hoje você está doente, se hoje você está preso, amarrado, Quantos vícios hoje estão te bloqueando, quantas dúvidas hoje estão atrapalhando a tua vida, não importa. Sabe o que importa? O que importa é que Deus te ama demais. Quando você está distante, quando você não está disponível, sem acesso, offline,
Ele está sofrendo. Ele está sofrendo enquanto você não vem, enquanto você não faz a tua oração, enquanto você não busca, enquanto você não pede, enquanto você não vem atrás de Deus. Ele está sofrendo. Você está deixando o pecado ficar tomando conta da tua vida e cada vez mais tomando forças na sua vida, te derrotando, te colocando para baixo. Você está deixando o inimigo de Deus agir na tua vida. Você está se deixando ser usado pelo inimigo para atacar a vida até das outras pessoas. Deus quer que você volte hoje, Deus quer que você o aceite e Deus quer que você renuncie a todo mal. Meu irmão, minha irmã, não deixe a graça de Deus passar. Deus hoje quer te curar e mostrar para você o quanto Ele te ama. Então, uma breve oração, eu te convido a fechar os teus olhos e que nós possamos, que você possa, que o nosso Deus, através do Espírito Santo, possa selar em você tudo isso que foi colocado, que foi proclamado. Primeiro, entendimento de que o pecado traz consequências. E se hoje nós vivemos essa luta contra o pecado, se hoje nós temos essa condição humana, essa natureza humana de pecador, se hoje nós temos que combater o diabo e o pecado diariamente, se hoje nós sabemos que se nós pecamos estamos distanciando da graça de Deus, das bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, porque o pecado muitas vezes está nos bloqueando. Se hoje nós sabemos que o mal é espiritual, se hoje nós sabemos que o inimigo só quer derrubar, destruir, matar a nossa vida, que o inimigo quer que o pecado prevaleça diante da sua vida, que o inimigo quer ir te seduzir, te cegar, ele quer te pegar nas suas tentações, né? Nas tentações do corpo, nos vícios, muitas vezes do álcool, das drogas, nos vícios da sexualidade desregrada. Se o inimigo quer te condenar, se o inimigo quer te colocar em situações complicadas, se o inimigo quer te matar, meu irmão, o inimigo quer te matar, esse é o objetivo do inimigo de Deus. Se o inimigo quer te cegar, se o inimigo quer que você só pense no poder, no dinheiro, se o inimigo quer que você passe por cima das pessoas para se dar bem, né? Se hoje nós vimos que Deus nos pede para que nós não julgamos o nosso próximo, se hoje nós vimos que Deus nos ensina a pedir ajuda, se Deus hoje nos mostra os caminhos, o caminho estreito, o caminho largo, se Deus vem falar que Ele abomina o mal e que os pecados trazem consequências para a nossa vida, e se hoje Deus vem falar que Ele te ama, que a maior prova disso é Jesus Cristo na cruz, a morte, e hoje fomos justificados pelo sangue de Cristo. Se Deus hoje vem nos falar que nós temos acesso à graça de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, se hoje vem falar que hoje o inimigo, que Deus já venceu o inimigo, que hoje nós somos vitoriosos, se Deus vem falar hoje que a misericórdia dele é infinita, se Deus vem falar que te ama, se Deus vem falar que não importa qual é o seu pecado, não importa o que você trouxe hoje no coração, a única coisa que Ele quer te mostrar, e eu peço que o Espírito Santo possa te mostrar, que desça sobre você o Espírito Santo de Deus, para selar essa palavra, para selar essa verdade, te dê uma vida nova espiritual, e que você possa, livre desse mal, livre desse pecado, colher os frutos de Deus, que você possa buscar o Senhor mais, que você possa ter conhecimento dessa palavra, dessa verdade, que essa palavra possa te libertar, que essa palavra possa te curar no dia de hoje, que essa palavra possa transformar a tua vida. E só para finalizar, cheio da graça de Deus, que o Senhor pede para que nós possamos ser bons pastores, que nós possamos ir atrás das ovelhas que estão perdidas, das ovelhas que estão cegas, das ovelhas que estão distantes de Deus, que nós possamos também anunciar através da palavra de Deus, o amor de Deus, que nós possamos anunciar para aquelas pessoas que a gente sabe que precisa, não condená-las, não julgá-las, mas que nós possamos anunciar que Deus ama todos nós, Deus ama essa pessoa.
Então fica na graça de Deus, que nosso Senhor abençoe você, a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém? Até a próxima.